Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem assistindo ou ouvindo esse podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Clima, o seu podcast mensal sobre a HVACR, a VACR. Eu sou a Mariana e, como vocês já devem saber, esse mês de outubro a gente está fazendo uma campanha diferenciada, né? A gente vai entrevistar durante o mês inteiro mulheres do nosso setor, né? Porque a gente está aproveitando que o mês de outubro é o mês da campanha internacional de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente está trazendo a mulherada aí que trabalha no campo, trabalha com instalação, manutenção, para ser entrevistada por nós, né? E para contar um pouquinho da experiência delas para você. Hoje a gente está com duas convidadas muito importantes e de muito peso, só que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, depois da vinheta. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Caleb aqui falando para mais um super podcast. Como a Mari já falou antes da nossa vinheta, hoje a gente está com duas colegas do mercado super especiais, né? São amigas que a gente trabalha, que está no nosso ecossistema aí do mercado de HVACR aqui em São Paulo, pelo Brasil afora. São referências no nosso mercado. E elas atuam na área da refrigeração, voltado mais para manutenção, instalação, né? E são pessoas que vão trazer um conteúdo muito legal, né? Então, eu já quero apresentar para vocês aqui as nossas super convidadas, que vão estar aqui falando um pouquinho do dia a dia, de uma técnica de refrigeração, falando do dia a dia de alguém que projeta, que vende instalação, que está ali, né, colocando a mão na massa, resolvendo grandes problemas aí no nosso mercado, tá bom? Então, já quero chamar para participar aqui a Carmozina Santos e a Jô Silva, tá? Eu já vou falar um pouquinho do currículo delas para você. Você vai ver o quão especiais elas são, tá? Talvez você está na dúvida, poxa, será que tem mulher que trabalha nesse mercado? Poxa, eu nunca vi e tal. Quero te falar uma coisa, tem muita mulher trabalhando nesse mercado. E se você, homem, não ficar esperto, vai perder a sua vaga, porque as meninas estão vindo com tudo, com muito conteúdo, com muito aprendizado e com trabalho de qualidade. Você vai ver um pouquinho do que elas fazem aqui hoje, tá? Mas, antes de falar do currículo delas, eu queria pedir para você que está aí no YouTube assistindo o nosso vídeo, né, você que tem acompanhado o nosso trabalho, já deixa aquele like maroto, já dá um joinha aí nesse vídeo, também deixa um comentário, deixa uma mensagem para essas meninas que estão vindo falar um pouquinho com a gente, tá bom? Elas vão gostar muito de ler a sua mensagem. Então, já deixa aí o seu like, que também ajuda o nosso canal a crescer. E se você não viu o nosso último podcast, corre lá para você ver. Mas corre depois desse aqui. A gente falou com uma mulher também, né? Foi o nosso primeiro podcast do mês de outubro. Então, nós entrevistamos a jornalista Ana Paula Basília. Ela contou sobre a sua história de mais de 20 anos no mercado de refrigeração. Tá bom? Então, dá uma assistida lá depois. Passado aí o momento de comerciais, eu já quero falar aqui da Carmozina. Quero falar da Carmozina primeiro. A Carmozina, ela é técnica de refrigeração. Se eu não me engano, ela atua há uns 12 anos no mercado, né? Ela está no 10º semestre de engenharia mecânica, né? Ela é técnica mecânica de refrigeração e é carinhosamente chamada de a rainha da refrigeração, né? E tem sentido isso aí, né? De ser a rainha da refrigeração. Então, hoje ela vai contar um pouquinho dessa história dela aí, como ela começou, esses 12 anos de mercado. E também a gente está com a Jô Silva, né? E eu quero entender um pouquinho do currículo da Jô, né? Porque ela é formada em enfermagem, está no 4º semestre de Direito, mas ela é sócia fundadora da empresa Blaz Climatização, né? Que está aí há pelo menos uns 15 anos no mercado. Imagina aí, você que duvidava que as mulheres estão aí no mercado de refrigeração, a Jô está há 15 anos no mercado, né? Voltado para a área de hotelaria, beleza? Então eu quero chamar para a nossa conversa aqui a Carmozina Santos. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, Caleb. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Jô. Tudo bem? Tá, joia. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte do canal Clima. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Prazer ter vocês aqui. Vamos lá, Caleb. Bom, como eu comecei no setor da refrigeração, no AVACR, Conta um pouquinho para a gente aí o que despertou em você, né, a vontade de começar a trabalhar. Foi por acaso? Você se interessou desde pequeno? Você teve uma influência? Como é que foi isso aí para você entrar nesse mercado?
Na verdade é o seguinte, eu sou filha de funcionária pública. Minha mãe foi funcionária pública por 35 anos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu fui criada dentro do Fórum João Mendes. Você fala, foi criada? Sim, fui criada. Minha mãe levava a gente para o trabalho, né, no passado, podia entrar criança no prédio, no Tribunal de Justiça, e era uma prática de todos os funcionários públicos levar os filhos de manhã junto para o trabalho, e aí tinha um lugar lá que a gente ficava, um chiqueirinho, né, eles chamavam de chiqueirinho, e era um lugar que nós ficávamos numa copa, e eles davam café para gente, e aí sempre era um da vez, né, que era o selecionado e levava todo mundo para a escola. Aí que era descendo a Rua da Glória, né, ali bem atrás do Tribunal de Justiça, 10 minutos andando, nem isso. Então nós descíamos a Rua da Glória, deixavam a gente na escola e eles trabalhavam o dia todo. E no término do trabalho, né, às 5 horas da tarde, sempre tinha um também que ia lá e buscava a galera toda, né, e trazia de volta e deixava no prédio até das 6 horas que acabava o expediente e aí voltávamos para casa. Então eu fui criada dentro do Fórum João Mendes dessa forma, né? E o desejo da minha mãe é que eu fosse, que eu seguisse esse lado, né? Esse lado jurídico, esse lado de direito. Minha mãe desejava que a gente fizesse faculdade de direito e a gente sempre teve a instrução e a formação nesse sentido. Então, eu, enquanto mais nova, minha mãe sempre colocava, né, no extinto curso de datilografia, ai meu Deus, eu tô velha. No extinto curso de datilografia, colocou a gente também no curso de informática, quando a informática começou, que era MS-DOS, né, The Basic Clipper, que não tinha nem a Nossa, interface gráfica do Windows, cara. Então, eu fiz informática nessa amor. época. Você tá falando assim, mas eu me lembro dessa interface preta, dessa carinha, a tela preta, que só mudava a cor dos textos, podia ser amarelo, vermelho ou verde. Você comprava. Exatamente. Exatamente, cara. Então, assim, eu sempre tive a instrução nesse sentido. A minha mãe sempre desejou que eu fizesse concurso público e que eu atuasse na área do direito, né, por ela estar dentro do Tribunal de Justiça. E a gente teve muito essa instrução para trabalhar de forma administrativa. Porém, né, dentro do prédio, dentro do fórum, a gente tinha uma liberdade de trafegar. E qual o lugar que eu mais gostava de ficar junto com os meninos, né? Porque a gente jogava bola. Isso eu vou falar, meu Deus do céu. Graças a Deus, mamãe, papai do céu já levou. E não dá mais problema para ela se eu contar isso. Mas a gente levava a bola para dentro do fórum e no meio do prédio, né? O prédio ele é um círculo, assim, um O. No meio ele é aberto. No meio hoje tem uma escada de incêndio, mas no passado não tinha aquela escada de incêndio. Então a gente podia dar a volta toda no saguão, né? E aí a gente levava a bola. E a partir das 5 horas, né, que começa a fechar os andares lá dos cartórios, a gente começava a jogar bola. E quando a gente não estava jogando bola, a gente ia para manutenção. Então, tem o departamento de manutenção do prédio, e os caras estavam lá arrumando luminária, ou às vezes tinha um vaso para arrumar, ou a máquina de escrever, né? Eu lembro que tinha muita máquina de escrever que os caras consertavam lá, enfim, fechadura. E a gente ia para lá para brincar com as coisas, né? E os pais da gente achavam ruim, porque não queria que a gente se machucasse nem desse trabalho para os outros, né? Mas a gente ia para lá, para manutenção. E fora disso também, né, eu morei muito tempo, como a gente comentou um pouco antes de começar o podcast, eu morei no sítio, então a gente tinha que saber se virar, né? Então estourava um cano d'água, ou queimava uma lâmpada, ou queimava a resistência de um chuveiro. E meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade, então em casa sempre foi eu, minha mãe, e meu irmão e minha irmã. Meu irmão é mais novo. Então não tinha quem chamar, sabe? Então na hora da necessidade a gente vai aprendendo. E aí eu sempre tive esse lado de gostar das coisas exatas, né? Apesar da minha mãe querer que eu fizesse humanas, que eu fosse pro lado de direito, eu detestava, eu queria as coisas de exato. Meu negócio era bola, era chave de fenda, era estar na manutenção, era estar com os moleques correndo. Eu gostava disso. E, bom, e aí eu fui, né, desenvolvendo a minha parte intelectual de cursos, né, com o direcionamento da minha mãe. Mas quando eu cheguei aos 23 anos, eu comecei um trabalho como auxiliar de escritório em uma empresa de representação de fornos industriais, câmaras climáticas e de gestores de amostra, né?
a automação analítica. Existe até hoje, ela é representante da CEM, né, da CEM Corporation, que faz fornos industriais e gestores de amostras. E aí, hoje ele não tem mais essa representação, essa empresa que é a WIT, né, alemã. E ela produz câmaras climáticas para teste de estabilidade térmica, né? E aí eu fazia a parte administrativa, a parte comercial. Eu era auxiliar comercial. Naquele tempo não tinha um computador para cada um, né? E aí o que era o meu papel? Meu papel era receber o pedido de orçamento do vendedor, o vendedor ia em campo, chegava lá, ele tinha uma ficha que ele preenchia com os itens que ele queria que tivesse na proposta comercial, e aí só tinha um computador no escritório, e eu sentava e eu digitava aquilo, montava no Word aquela proposta comercial, fazia a impressão em papel timbrado da empresa, colocava no fax, mandava para o fax, para a empresa, para a empresa para onde ia esse orçamento, ou às vezes um professor que estava fazendo aí um trabalho de pesquisa no CNPq, numa faculdade, enfim. E aí eu montava aquela proposta comercial, mandava por fax, ou fazia uma lote e colocava no correio, junto com o catálogo impresso também dos equipamentos, né? E aí foi quando me despertou a atenção das câmaras climáticas da VET, né? Então eu montava ali, tinha detalhes do tipo, qual que é o sensor, tinha um sensor de range de operação de pressão, quando tinha névoa, neblina de salt spray, tinha o sensor de densidade do sal lá, tinha o sensor de umidade, aí colocava lá a temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, colocava as bandejas, colocava o volume em litros da câmara, né, o tamanho da câmara em metros cúbicos, enfim. E aí tinha esses detalhes que a gente tinha que se atentar na hora de fazer a proposta comercial. E me chamou a atenção. E aí, lá também na empresa, tinha a parte de prestação de serviço, né? Ele não só vendia, como ele também consertava, fazia manutenção. Um colega fazia manutenção nas câmaras climáticas, me contou do curso de refrigeração, eu fiquei curiosa, fui até o Senai Oscar Rodrigues Alves conhecer a escola. Quando eu cheguei lá, eu falei que eu queria conhecer a escola, que eu queria participar do processo de seleção, que eu estava interessada em fazer o curso técnico, mas que eu queria conhecer a escola primeiro. Aí, a Simone Lisboa, né, pegou e chamou a menina da recepção, falou, não, leva ela quer conhecer a escola. Cara, aí quando eu comecei a andar na escola, que eu vi tudo que tinha lá, e eu me apaixonei, aí foi amor à primeira vista. Aí eu pedi, um mês de férias pro meu chefe, né, aí esse mês de férias foi mais ou menos assim, uns 3 meses antes da prova, eu me tranquei dentro do quarto, estudei tudo que eu tinha direito de estudar para poder fazer o vestibular, fiz o vestibular, passei no Senai, e aí fiz o curso técnico, né? E aí daí para frente começou minha carreira profissional, efetivamente na refrigeração, né? Então teve a época comercial, mas também teve a época que eu comecei em campo, né? Foi quando eu conheci o colégio técnico, foi que eu falei, não, eu quero atuar em campo, né? Aí foi quando eu fui realmente que eu me encontrei, né? Eu saí daquela coisa de, poxa, humanas, que a minha mãe queria que. A minha mãe ficou tão decepcionada quando eu falei para ela fazer refrigeração. Minha mãe, eu não criei filha para arrumar geladeira, meu Deus do céu. E o pior é que é bem assim, né? O pessoal pensa, mas você arruma geladeira, você arruma o quê? Exatamente, cara. A minha mãe ficou decepcionadíssima. Você tinha que ver quando eu falei para ela que eu ia fazer sinal. Ela falou, você que sabe o que você vai fazer na sua vida. Eu acho que até o dia da morte dela, mesmo com tudo que eu já fiz até hoje, ela ainda tinha um pouco de frustração. Que a vontade da minha mãe é que eu fosse delegada, né? Ela falava, você tem que fazer direito, que eu quero que você seja delegada e tal. Ou se não, juiz. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero isso, não dá para mim, não vai, não. Ai, caramba, legal. Foi assim que eu comecei efetivamente na refrigeração. E você, Jô, conta para nós aí, como é que cara. você chegou na refrigeração? Como é que você resolveu trabalhar com isso? A minha trajetória é um pouquinho diferente da Carmô. Meu objetivo sempre foi enfermagem, né? Era meu sonho de consumo vestir branco para o resto da minha vida. Em especial, ser alguém da Cruz Vermelha, né? Então, era o sonho de consumo.
E, primeiramente, voltando aqui, quero agradecer a oportunidade, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente com alguém que eu admiro muito, que é a Carmô. Tenho maior carinho por ela e a história dela me deixa mais orgulhosa cada vez e me sinto muito feliz e honrada de estar aqui com todos vocês. Aí, como eu estava falando, eu comecei de baixo, né? Comecei como auxiliar de enfermagem pela Cruz Vermelha. E daí eu já tinha o projeto, né, de continuar seguindo só Cruz Vermelha. Eu não tinha outra visão a não ser Cruz Vermelha na minha vida. Eu sempre admirei muito o trabalho, né, e admiro ainda muito o trabalho da equipe. E daí, ao longo dos anos, o meu marido, na época, ficou desempregado. E na enfermagem é assim, né? Acho que na nossa área também, eu sempre gosto muito de linkar uma coisa a outra, porque você sempre tem o cara que ele faz um curso de instalação, aí ele faz o curso de manutenção, aí ele vai crescendo. E na enfermagem não era muito diferente, né? A gente fazia auxiliar, o técnico, e aí você vai se especializando na área. Então, eu fui me especializando na área com esse objetivo e trabalhava meio período. Meu marido ficou desempregado durante 6 meses e na época eu tinha 2 crianças pequenas. E aí veio o que fazer agora para conseguir dinheiro, né? Então, ele foi trabalhar de ajudante de instalação, ele conseguiu, né? Alguém indicou. A gente nem tinha conhecimento muito dessa área, a não ser por você ter um ambiente hospitalar climatizado, por você ter algumas situações que você tem que ter o cuidado do paciente. Então, era o único conhecimento nessa área que eu tinha, era totalmente a parte hospitalar. E ele foi trabalhar de instalador, ajudante de instalação na época, e daí ele gostou muito, falou, nossa, é muito legal, você quebra a parede, passa a infra lá e de repente o ambiente fica todo refrigerado, todo mundo muito feliz. Eu falei, vamos seguir essa área então, por que não, né? E aí o que a gente fazia? Era o seguinte, eu trabalhava meio período, ele entrou no Senai, né? A gente buscou o curso para ele poder conhecer um pouquinho mais. A ideia era só fazer mecânico, não era fazer o técnico. E daí ele fez o mecânico e descobriu lá que tinha o técnico, né? E aí ele falou, e agora, como que a gente vai fazer? Eu tenho 2 crianças pequenas, você trabalha, eu trabalho, e quem vai cuidar das crianças? Para isso serve os avós, gente. Os avós, nessas horas, ajudam pra caramba. Então, eu trabalhava de manhã e ele estudava no período da tarde. E a gente instalava ar-condicionado muitas vezes à noite. Como a gente era muito simples e não tinha ajudante, então quem era ajudante? Né? Eu fui ser ajudante. Às vezes, nos intervalos de um plantão para o outro, eu ajudava a desenvolver lá os orçamentos, projetos. E muitas vezes de final de semana, quando a gente não tinha ninguém para deixar as crianças, eu ia junto para ajudar a instalar o ar-condicionado. Só que eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Às vezes, nós mulheres somos muito preconceituosas com o setor. Eu fui uma mulher preconceituosa, porque eu achei que ele deveria ser o técnico, a pessoa que ia fazer o serviço grosso, e eu não precisaria desse conhecimento. O meu conhecimento, ele era único e exclusivo comercial. Eu ajudava a elaborar os orçamentos, eu dava opinião sobre os projetos, e isso para mim era o suficiente na época. E aí as coisas foram, né, tomou um outro rumo, tomou uma outra proporção, e aí eu me senti naquele momento que você falou agora, eu sigo a enfermagem, eu sigo a refrigeração. Né? Foi o momento em que eu me separei do meu marido e a gente já tinha a empresa. A empresa nasceu porque dentro do setor hoteleiro tinha a necessidade de ter um CNPJ e que você tivesse todo o plano de manutenção, que é o nosso PMOC, né? Então, para ter tudo isso, eu teria que abrir a empresa, tinha que ter um conhecimento maior, e ele estava já, né, tinha acabado de se formar no Senai. Aliás, ele tentou desistir várias vezes, né? Falava para ele, não, pelo amor de Deus, né? Você é o técnico, você tem que fazer. E aí, por conta dessa necessidade da legislação e de tudo, a gente abriu a empresa, né? Que foi em finalzinho de 2005. E daí eu acabei deixando a enfermagem com muita dor no coração
e fui me dedicar a cuidar da parte da refrigeração. Eu fui entender a necessidade do cliente, entender um pouco da documentação de PMOC, porque para mim era uma coisa que eu não tinha conhecimento nenhum. Para a gente ter o contrato no setor hoteleiro, tinha que ter o PMOC, né? Esse é um cliente que era uma exigência deles. Então, a gente foi agarinhando aí aos poucos, adquirindo conhecimento, fazendo alguns cursos, e aí eu fui totalmente para o setor da refrigeração. Sentia muita falta dos hospitais, sentia muita falta do meu jaleco branco, mas é incrível como depois eu acabei trazendo isso para o nosso cuidado com o cliente, né? Antes era cuidado com o paciente. E depois eu fiquei muito focada no cuidado com o paciente, com o cliente. E foi muito bacana isso. Então, assim, eu não sou técnica, tá? Não sou formada, quero fazer. Hoje é um dos meus segundos planos aí, porque eu ainda estou fazendo direito. E vou explicar por que direito também. E daí eu me separei, fui fazendo alguns cursos básicos na área. Básico que eu falo porque, assim, eu acho que hoje o melhor curso é o técnico, né? Acho que a Carmo depois pode até confirmar isso comigo. Todos os conhecimentos, gente, é válido, mas o técnico eu acho que é sensacional e eu sou muito a favor disso. Então, eu acabei tomando totalmente conta da empresa e senti a necessidade de algumas legislações, porque, assim, meu maior cliente hoje, ele é francês. Então, essa burocracia de legislação de fora e a nossa legislação, ela é muito complexa. E nada melhor do que você ter o conhecimento para você expandir o seu negócio, né? O conhecimento, ele te dá poder. E eu né, tô nessa parte do direito, tô amando, porque ele é muito amplo, ele me favorece em muitos setores. E junto a isso, eu quero, sim, me formar uma futura técnica e, quem sabe, do ar-condicionado. Eu tenho a equipe, hoje eu tenho engenheiro, eu tenho técnicos na minha empresa, mas eu quero esse conhecimento para mim. Pô, Juju, legal, bacana a sua história, tão, lógico, né, tão interessante quanto a da Carmo, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Sei lá, uns 8 meses, talvez um ano, eu estava fazendo um curso de instalação de split, né, porque, assim, eu trabalho com projetos, né, sou engenheira, trabalho com projetos, então, assim, eu não faço instalação, eu não sabia das dinâmicas, né, como é que fazia instalação, não sabia dos detalhes, eu queria conhecer. E lá eu fiz o curso com 2 moças que eram enfermeiras. Uma delas, se eu não me engano, o marido também era como seu caso, né? Ela era enfermeira durante o dia e nos períodos, sei lá, da noite e final de semana, ela apoiava o marido no administrativo. E a outra, ela era enfermeira e por conta própria, ela resolveu, um belo dia, ela viu uma instalação lá e falou assim, nossa, vou conhecer o que é isso aí. E foi atrás do curso, sabe? Elas estavam lá, cada uma tinha um objetivo, né? Porque uma delas queria ser instaladora, né? E a outra era para continuar apoiando o marido na parte administrativa. E eu achei muito interessante isso, porque eu nunca imaginei assim que, né, a pessoa saía de uma área que é tão distante, vamos dizer assim, do ar, do HVAC, né, e rumar pro área assim, se dá tão bem. Então você é a terceira pessoa que eu conheço nessa trajetória que fez essa caminhada assim, e eu achei muito legal, viu? Parabéns para você, parabéns para a Carmo também, porque é muito interessante a história de vocês duas, viu? Como a nossa vida dá voltas, né? Eu fico pensando, as coisas acontecem. E nesse momento de Covid, a parte da medicina, junto à nossa parte, que é fundamental, né? A gente pode falar um pouquinho disso aqui, caminham junto, é algo que caminha junto, né? Pensando na saúde, pensando no cuidado, enfim, é algo muito bacana. Legal. Uma das coisas que eu sempre falo em relação ao HVACR, né, ou a VAC-R, é que é um setor belo. A beleza da profissão tá na forma como ele conversa com outros setores. Quer conversar com o setor da saúde, porque você cuida também, né? Você está climatizando o ambiente onde tem pessoas, você cuida diretamente da saúde daquelas pessoas, você cuida do ar que elas respiram, né? Você também
tem que conversar com o setor automotivo, né? Tem um ar-condicionado no carro também. Na verdade, você conversa com o setor de construção civil, você vai quebrar a parede, né? Você vai passar tubo. Então tem a galera da hidráulica, porque se você não colocar um dreno corretamente, né, você também prejudica o seu cliente final. Se ligar um dreno no esgoto, não fizer o sifão, vai ter retorno no dreno. Então eu costumo dizer para todo mundo, a beleza do AVAC R está nisso. Olha o tanto de setores, né, que orbitam no entorno da nossa profissão e que dependem do que a gente faz. Indiretamente, também depende do que a gente faz. Ela é como um todo, né, Carmo? Me lembro de um caso na Cruz Vermelha de queimado, e queimado lá a gente tem nível 1, 2, 3, enfim, e era fundamental você manter o quarto numa temperatura agradável. E isso era a vida do paciente. Sim. Se tivesse fora disso, além de provocar uma contaminação, porque ele está todo exposto a isso, ele poderia ir a óbito. Então, o ambiente climatizado, o ambiente limpo, higienizado, adequado, é fundamental à nossa vida. A área da saúde evoluiu muito a partir da aplicação de ar-condicionado, as salas limpas, na verdade, as salas onde o pessoal fica colado, sala de isolação, né, onde fica o isolamento lá, aqueles pacientes em isolamento, que a sala tem que ser limpa. Momento de uma cirurgia crítica também, a sala tem que estar abaixo da temperatura. Por quê? Porque reduz a hemorragia, né, enfim. Uhum. Cara, transporte de órgão para fazer o transplante também depende de refrigeração. A partir do momento que se O tira de um doador. O O pós-morte pós-morte também depende da refrigeração. Então, a área hospitalar hoje, a gente está falando só de hospitalar. Se a gente tirar a refrigeração da área hospitalar hoje, não teria a evolução que se tem hoje. Vacinas, conservação de medicação, enfim, tudo que faria uma falta aí. Eu faria um adendo nos exames, por exemplo, tomografias, ressonâncias, também. que tem aquele equipamento, aquele chiller, né? Que você Tem um usa no mini chiller de equipamento. processo que refrigera a parte eletrônica e elétrica, né? Sem ele, o equipamento não funciona. Se parar o chiller, para a tomografia e o raio-x, né? Que são equipamentos mais críticos, né? E hoje, falando dessas salas de isolamento, por exemplo, eu tenho um grande hospital aqui de São Paulo que eu fiz parte, e na parte da hemodinâmica, na parte de tratamentos de câncer, né? Aliás, a gente está no mês aí de prevenção ao câncer de mama, fundamental esse cuidado. A gente tem uma antessala que a pessoa passa, que hoje até usa em alguns shoppings, em alguma situação, onde você faz a descontaminação, e esse ambiente, ele é o ar-condicionado de lá, ele é tratado super rigoroso, mais do que a sala ainda de onde está o paciente. Porque você chega da rua, você tem que descontaminar, aí você vai para um outro ambiente, onde você vai vestir todo um EPI adequado, para você ter acesso ao paciente no isolamento. Então, eu acho que, assim, essa é uma área maravilhosa. Gente, eu estou cada dia mais apaixonada, assim, por essa área, entendeu? E, principalmente, por conhecer mulheres no nosso setor, né? Aí eu falei muito da Carmola no começo, porque daí eu conheci muitas mulheres através do grupo do Elas no AVAC R, que, né, foi fundado aí pela Carmozinda Santos, e é maravilhoso você conhecer histórias de pessoas, histórias de superação de mulheres que estavam num momento que não queriam mais nada, sabe? Estava desistindo da vida e engajou ali, né? Eu me lembro de um treinamento que a gente teve antes da pandemia e uma das meninas falou, olha, eu estava com depressão. E eu achei uma motivação para a minha vida. E ela está se especializando e hoje ela está aí junto com as meninas do Elas no AVAC R. É muito bacana essas histórias, gente. E não, sensacional. E aí, na sequência, eu ia perguntar para vocês como vocês têm visto, né, que vocês trabalham nessa área, né, a Carmo há 12 anos, a Jo há 15 anos já. Como vocês têm visto o envolvimento da mulher, assim, nessa área do AVAC R? Como vocês têm visto isso crescer? Como é que é desde lá do princípio? Como é que vocês têm visto esse crescimento? Como eu disse, eu fui uma parte preconceituosa, né? Porque por mais que tem muitas mulheres trabalhando aí, mas eu achava que isso era algo para homens.
Eu achava que eu não poderia sair ali do comercial, ajudar de vez em quando, porque, né, era necessidade da família. Aliás, eu fiz só fazendo um adendo aqui, eu fiz um curso, o CF7 com a Camila Farani, do Shark Tank Brasil, né, e um dos lemas era desistir não é opção. E dentro disso ela estava falando o que acontece quando você tem os preconceitos da vida, você acaba se barrando, você acaba se limitando, e você não adquire conhecimento, e aí você acaba colocando, mas fulano pode, eu não posso, ciclano pode, eu não posso. Então você se limita, e eu me limitei. Eu acreditava que os homens poderiam fazer e eu não. Então quando eu me vi numa situação, não, eu posso e eu vou fazer, tudo mudou, porque eu comecei a ter uma visão diferente. E muitas mulheres hoje têm essa mesma situação. Olha, eu era apenas só alguém de escritório. Hoje não, tem mulheres, a gente tem muitas mulheres aí mecânicas, temos acho que algumas mulheres aí, né, a Carmozinda Santa é uma delas que está aí no caderno da ONU, então a mulherada está engajada, o lugar de mulher é onde ela quiser, então as mulheres estão exatamente nessa pegada, olha, eu posso, eu quero e eu vou conseguir, e estão buscando se aprimorar nessa área, isso é muito bacana. Sim, não, sensacional. Poxa, eu vejo da seguinte forma, né? Eu hoje sou profissional técnica em data center, missão crítica, né? Missão crítica são justamente esses equipamentos que não podem parar. No caso, um equipamento de sala de cirúrgica, mas eu trabalho com data center, CPD, onde a climatização é fundamental, né? Sem climatização não funciona. E o CPD, né? O data center, ele é responsável por manter a internet no ar, né? Eu tenho alguns pontos de vista que foram moldados a partir das experiências que eu tive em campo, né? Hoje, a mulherada, respondendo a pergunta, como eu vejo, cara, eu fico maravilhada de ter aparecido, assim, tanta mulher, do nosso setor ter ficado mais rosa, né? Cada dia mais rosa, né? Cada dia mais rosa. Cada dia mais florido. Cada dia mais florido. O Elas do Avac R é um movimento feminino que promove, né, a inserção, né, das mulheres no setor, tá? Então a gente tem como objetivo incentivar as que já existem e inserir novas mulheres no setor, tá? Por que disso? Porque a Juliana Pellegrini, a diretora de marketing da Treine, tem uma palestra maravilhosa para falar sobre os viés inconscientes, né? É a Juliana Reinhardt. A Reinhardt, isso, a Pellegrini é da Ashway. Mas a Pellegrini também, ambas são ferradonas aí na área, Verdade, mas obrigado, a Mari. Acha, né, pô? Troquei a Juliana, ó, vou dar um spoiler aqui, Juliana, que vai estar conosco aqui também em breve, viu? Ui, olha só. É só Então questão de tempo. Faz ela falar qual? A Pellegrini ou a Reinhardt? A primeira vai ser a Reinhardt. Aí, um pouquinho mais para frente, mais no final do ano, a gente vai tentar contato com a Pellegrini e ver se ela vem também. A Juliana Reinhardt, a diretora de marketing da Treine, ela é fantástica com esses viés inconscientes. Eu vou dar um pouquinho do spoiler assim do viés inconsciente, mas basicamente é o quê? Aquilo que você faz sem saber que você está fazendo. Por quê? Porque você foi criado, você foi instruído e você acredita que aquilo é o certo, né? Eu, graças a Deus, eu tive uma mãe que, em determinados momentos, ela foi fundamental para mim. Em que sentido? No sentido do quê? De falar assim, eu querer fazer algumas coisas e ela falar assim para mim, eu falar, poxa, mãe, mas eu não posso porque é coisa de menino. E ela falar para mim, não, ué, o cara é mais macho que você, só, né, a minha mãe era baiana, né, braba, então ela falava assim, Arretada. o cara é mais macho, o cara é mais macho que você, ele não tem 3 cunhão, ele é homem igual aos outros, você é igual a ele, não tem problema nenhum. Se você estudou e você sabe, vai lá e faz, entendeu? Nos momentos que eu estava assim mais chateada. Mas toda a minha trajetória, eu sempre, hoje eu tenho esse entendimento, mas no passado eu não tinha. Coisas bobas do tipo, eu adoro jogar bola, adoro jogar futebol, né? E quando eu era adolescente, não tinha muitas meninas que jogassem futebol. E o que eu podia fazer? Jogar no meio dos caras, né? Eu ia jogar Somos com os duas, meninos. hein, Carmoso? Também joguei muita bola com os caras. Hein?
Então você vai entender o que eu tô falando agora, cara. Diga aí. E aí, eu jogava, cara, e de verdade, pensa numa segunda coisa que eu faço bem depois de refrigeração, hein? É jogar bola, Jogar cara. bola. Não tenho mais o fôlego que eu tinha, mas... E aí, o que acontecia, cara? Eu sempre gostei de jogar, nunca gostei de futebol de campo, eu sempre joguei futebol de salão, né? E eu sempre jogava de ala direita, sempre gostava de descer de ala direita. Quando eu pegava a bola que eu ia descer de ala direita, não tinha um cara que vinha dar combate em mim. Não tinha um cara, e eu lembro de um dia que esse dia me marcou de um jeito que foi o seguinte: eu peguei, passei livre, e aí na hora que eu desci, né? Aí não veio os caras da combate, os caras começaram a gritar: pô, pega lá o buraco, vai passar. Aí o cara gritou e falou assim: eu vou nada, meu, tomar o leite de mulher, não vou não, que vergonha, não vou não tomar de. Você entendeu? Olha, O cara gente, uma sabia coisa. que ele ia tomar, né? Você entendeu? Olha só. Então, eu guardei isso para mim, porque era assim, quando eu jogava, eu sentia a diferença no jogo, quando os caras vinham e batia de frente comigo, entendeu? Que eu tinha o combate na hora que eu ia, tal, e aí essa era a hora que eu desenvolvia o meu futebol. Porque o cara vinha, eu tinha que ser melhor que ele, porque se eu não fosse melhor que ele, eu não passava ele, eu não driblava ele, entendeu? E esse dia foi um dia que eu sem entender, né, um dos viés inconscientes, mas sem entender, eu tive essa percepção de observar quem eram esses caras e identificar quando eles estavam jogando e não jogar com eles. Por quê? Porque com eles eu não ficava boa. Porque eles não tinham combate comigo, como os outros que não tinham esse, entre aspas, preconceito, entendeu? Que os outros deixavam eu jogar e tal, e vinha, e era pau a pau nós dois, né? E aí eu tenho algumas experiências de vida nesse sentido que me fazem olhar, né, ter um olhar muito, mas muito diferente em relação à percepção da mulher no setor, né? Algumas outras experiências que eu tive também profissionalmente. Eu fui auxiliar de escritório, né, auxiliar comercial de escritório na automação analítica, fiz o curso técnico em refrigeração. Ao me formar no curso técnico, eu me formei numa quinta-feira, foi meu último dia de aula. Na segunda-feira da outra semana, eu fui fazer a minha primeira prova de seleção na Midea Carrier. Eu fui colaboradora Midea Carrier por quase 8 anos, 7 anos e 2 meses. Depois de ser colaboradora Midea Carrier, eu fui Emerson Liberty, né? Hoje é Vertive. E depois da Emerson Liberty, que eu estou na Equinix do Brasil, no data center, né, que é o maior e mais importante data center do mundo. Eu trabalho no nó, né, de conexões mais importantes da América Latina. Se o site que eu trabalho cair, acaba a internet em toda a América Latina, tá? Caramba, Carmão, Então, então, quando a minha internet tá lenta, eu já posso ligar para você e falar, Carmãozinho, ó, deu pau ó, aqui, tá hein, pelo amor de esquentando aí, tá Deus. Esse esquentando aí. chiller aí, mulher. E aí, o que acontece? Enquanto eu me dei a Carrier, eu tive algumas experiências. Hoje eu sei que não existem experiências negativas a partir do momento que você tira daquilo o que é positivo, né? Então, eu fui trainee, eu fui técnica trainee por 18 meses, tá? Isso dá 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. E enquanto técnica trainee, o objetivo do técnico trainee na inserção na Midea era o quê? Era fazer um job rotation, passar pelos departamentos de pós-venda e garantia e serviços, porque a Midea queria formar um colaborador multitarefas, né? Que conhecesse os departamentos da empresa. Bom, e aí era eu, o Denis, o Marcos, o Rodrigo, né? Nós éramos em 5. E o Renan, em 6. Nós éramos 6 trainees. Esses 6 trainees, eles tinham que fazer esse job rotation por todos os departamentos, tá? Os meninos foram para campo de imediato. Logo de cara, já startou assim. Eles brigando entre eles para saber quem ia ficar no escritório. Eu já fui apontada, você vai ficar no escritório, né? Afinal, você é a mulher, né? Afinal, você é mulher, né? E aí, durante o processo de seleção, me foi dito que eu ia na obra, que eu ia conhecer os equipamentos, eu tinha acabado de me formar como técnica, né? Eu tinha só aquela experiência com splitzinho, tá? Equipamentos pequenos, instalações e refrigeradores residenciais. Mas aí me falaram, pô, você vai poder ir para a obra, tal, e eu já fui daquele jeito, né? Cara, é assim,
olha o viés inconsciente mais uma vez. Dos 18 meses de trainee, eu só estive na obra nos últimos 6 meses, praticamente, antes de acabar o processo de seleção trainee. Teve menino, né? Teve menino que ficou os 18 meses em campo. E eu observei que durante. E teve mais uma coisa nesse momento, né? Eu fui a primeira técnica trainee e a primeira técnica da carreira, efetivamente técnica. Teve uma antes de mim, que trabalhou no departamento de serviço, mas ela não era técnica, ela era uma engenheira de segurança que tentou se aventurar na área técnica, mas técnica em refrigeração ela não era. Então, eu sou a primeira técnica mulher da carreira, tá? E aí. Técnica mulher é bom, né? Mulher de sexo feminino, que tem mulher de sexo masculino agora, né? Aí, ai, e aí o que que acontece? Eu tive essa, nesse primeiro momento eu percebi isso. Quando foi, né, para eu ir para campo com os meninos, eu percebia esse dedo, né, por parte de alguns técnicos. Alguns tinham essa forma de me tratar diferenciado. Você ia pegar a mala de ferramenta, não, pode deixar que eu pego. Você entendeu? O cara não deixava você trabalhar igual ele. E isso me remetia à experiência que eu tive lá quando eu tinha meus 14, 15 anos que eu jogava bola. Não, pô, não vou driblar com ela porque vai ser feio eu tomar um drible de mulher. E tem cara que é assim, para ele é feio a mulher ser igual a ele ou superior a ele em determinada atividade que teoricamente é masculina. Então, é um viés inconsciente, ele não aceita aquilo, né? E aí eu percebi isso, tinha essa distinção no corpo técnico. E eu comecei a fazer o quê? Isso aí ficou uma dica pra mulherada. Vai atrás daquele cara que te trata de igual para igual. Por que eu tô falando isso? Porque tem mulher que ela quer ser tratada diferente. Tem mulher que quer ser tratada diferente, não tem problema nenhum nisso, né? Ah, como assim, Carmo, quer ser tratada diferente? Não, tem mulher que gosta que o cara abra a porta do carro, tem mulher que gosta de ter esse mimo, esse cuidado, essa proteção, né, do seu companheiro ou dos colegas de trabalho. Ela é mais feminina. E tem homem também que gosta desse carinho, cara. Eu vou falar uma coisa agora. Tá vendo? Ah, meu Revelações, Deus. hein? Olha só, revelações. Não, mas são as minhas percepções. Mas são as minhas percepções de vida, vivências, os locais onde eu trafeguei, né? Enquanto o Emerson Libert, a gente atendeu muito bancos de bolsa de valores, né? Não vou citar nomes aqui, mas profissionais que atuam nesses bancos, eles são tratados teoricamente, na sociedade que a gente vive de menor poder aquisitivo, onde a mulher ela é tratada com tudo na mão e com cortesia, os homens lá são tratados dessa forma. Entendeu? Então depende de onde você tá e o cara não abre mão disso. Se você mandar o cara pegar uma chave de fenda, para ele vai ser uma ofensa. Se você mandar o cara pegar um alicate, para ele, mas como você tá me mandando pegar um alicate? Agora eu fiquei pensando, não pude negar que formou uma imagem aqui na minha cabeça. Como assim? Você tá pedindo para eu pegar sua mala de ferramenta? Você entendeu, cara? Cara, é sério, o estagiário de um banco. Então, eu aprendi isso na Emerson Liberty. Você acessa determinados ambientes de trabalho onde aqueles profissionais têm essa forma esse perfil, essa forma de ver as coisas. E aí eu aprendi muito isso. Eu aprendi que depende de onde você está, você tem que entender qual é o perfil das pessoas que estão no seu entorno, ler o perfil delas e você se adaptar àquilo, né? E trazer isso para a sua realidade porque você quer para você, né? Então, concluindo, enquanto trainee, eu percebia isso, que os caras, tinha aqueles que não deixavam eu ir para o combate lado a lado e tinha aqueles que deixavam. E eu preferia sair com aqueles que deixavam, porque eram aqueles que me faziam ficar boa. Igual no futebol, que vinha e que me dava combate de frente era o que me fazia ficar boa. E os que eu ia trabalhar junto que falavam, ó, nega, vai lá, arranca lá, troca o componente e tal. Foi assim que eu fiquei boa no que eu faço, porque eu me permitiram fazer. E eu me predispus a fazer também, entendeu? Então, a mulherada, ela
tem que ter essa percepção de saber onde ela está e também de não ter o preconceito com a outra que não quer ser. Eu não quero usar essa expressão, mas é ser tratada como mulher. A gente vê que ser tratada como mulher é dessa forma, ter tudo na mão, né? Mas isso tem que ser muito, é uma linha tênue que a gente tem que falar com tanto cuidado, porque assim, ó, uma coisa é a relação amorosa, quando você tem um companheiro e você deseja que o seu companheiro te trate com esse carinho, com esse cuidado e com essa proteção. Isso que você tem com o seu companheiro dentro da sua vida particular, você não deve levar para a sua vida profissional. Na sua vida profissional, você é profissional igual o seu colega de trabalho. Ele não tem que abrir a porta para você, ele não tem que pegar a mala para você, ele não tem que te tratar com esse carinho, esse cuidado, ele tem que te respeitar enquanto profissional. Mas enquanto profissional não existe sexo masculino ou feminino, existe o profissional trabalhando. Tá? Então a mulher também ela é responsável por isso. A mulher confunde muito, ela traz essa visão da sua vida particular, né, do que ela tem com o seu companheiro, com seu pai, com seu tio, seu irmão, ela quer trazer isso para dentro da companhia e isso, no meu entendimento, não é saudável para ela enquanto profissional, ela não se desenvolve. E se você vê o perfil da mulherada que foi lá e fez alguma coisa, é porque justamente não aceita ser tratada assim, né? E aí tem mais uma coisa, cara. Eu tô falando demais, né? Então, o que que acontece? Tem também o homem, aí é o lado masculino, né? Tem um homem que não aceita a mulher que não quer ser tratada dessa forma. Cara, é o seguinte, eu sou uma mulher 100% independente. Sabe o que é ser independente? É assim, ó. Ninguém fala pra mim o que eu devo ou não devo fazer da minha vida, né? Quem tem a rédea da minha vida sou eu, né? Indiferente de eu estar casado ou não. A Jô tá aí, Mari tá aí, tá me ouvindo bem? Sim. Pode falar que a gente tá te ouvindo e tá te vendo. E aí, o que que acontece? Tinha um colega de trabalho que a gente ia tomar café na padaria e na hora de pagar a conta, as mulheres que estivessem junto, né? Ele já tinha um certo cargo, então tinha um poder aquisitivo diferente do nosso. Então, as mulheres que estavam junto, a mulher do administrativo ou do financeiro, e no caso eu como técnica, ele tinha o hábito de pegar as comandas para pagar. Não importava se a mulher que estivesse junto, ele pagava a conta. E aí ele pedia as comandas e eu sempre negava a minha. Eu falava, não, obrigado. Não queria que ele pagasse minha conta. Por que ele vai pagar minha conta? Ele só é meu colega de trabalho. Só que para ele se sentia ofendido de eu não deixar ele pagar. Você entendeu? Olha lá, mais um viés inconsciente. Então, para ele, era como se eu falasse para ele que ele não era homem suficiente, ou que eu estivesse desaforando, desafiando a masculinidade dele. Veja, ele é só meu colega de trabalho, eu não dependo dele para nada. Se a gente for tomar um café na padaria, o café é meu, eu vou pagar meu café, eu não preciso que ele pague o meu café. Né? Então, aí também entra tem até a um postura pouquinho da masculinidade frágil, né, Carmo? De certa forma, né? O cara tem essa percepção de que ele talvez Exato. seja menos homem porque ele não tá proporcionando para você uma experiência ali que é dele como homem fazer, entendeu? Exatamente. Então, quando a gente fala de determinados assuntos, a gente tem que falar com muito cuidado e trazer essas vivências, essas percepções que a gente tem em estar no dia a dia, né? Eu sou operacional, eu sou de campo. Eu faço manutenção em campo, né? Graças a Deus eu saí do escritório sobre todas as coisas que eu detesto ficar no escritório. Gente, olha, atender telefone, ficar no computador, para mim é é a morte. Eu não sou uma boa pessoa administrativa, cara. Eu não sou. O meu raciocínio é lógico. O meu raciocínio é de exatas. Eu não sou de humanas, literalmente. Mas é possível você ter também um raciocínio lógico no escritório, né? Só que a gente tipo, ficar naquela de. Eu acho que a ideia é assim, a gente não é muito de você estar ali envolvida só em cima dos livros e fazendo relatório, ou como sua mãe até queria, né? Que você seguisse aí na carreira jurídica e fazendo, sei lá, documentos, petições, não sei como é que chama, a Jo pode dar mais orientações aí para nós, né? Nosso negócio é ir lá e fazer acontecer, não é? O negócio, nosso negócio é 1 mais 1 é igual a 2, né? E não 1 mais 1 pode ser 2, mas pode também não ser, dependendo do ponto de vista que se observa, né? Mas você sabe que é interessante?
Interessante que, assim, como empreendedora, né, no lado da Bless, quando eu iniciei a empresa, eu era a única mulher dentro da empresa. E aí tinha o lado de que eu tive que contratar um gerente homem, porque os colaboradores não estavam a fim de aceitar a ordem vindo de uma mulher, né? Isso foi muito complicado, até eu conquistar a cada um e trazer eles para o meu lado, porque a Bless tem isso, né? O colaborador hoje é o bem maior dela, né? A gente tem que zelar por isso. Falando do lado empreendedor, isso para mim é algo fundamental. Eu tenho que entender o 100% de cada um, porque o 100% de um não é o meu 100%. E dentro disso está muito o que a Carmo estava falando ali, porque assim, tem uns que eles querem ser respeitados apenas como eu só sou auxiliar de manutenção, eu não quero ser técnico de manutenção. Eu não quero ir partir para a parte crítica, eu não quero ser instalador, eu quero fazer manutenção. Tem a outra equipe que fala, não, eu quero ir para a rua, eu quero atender chamados. Né? A gente tem hoje dentro dos hotéis os mini CPDs ali que eu tenho que ter equipe à disposição 24 horas, porque se não está refrigerado, começa a cair internet, começa a cair telefone, e o hotel não pode ficar sem nenhuma dessas situações. Então, nem todo colaborador quer trabalhar nessa área. Não, eu não quero trabalhar sob pressão de jeito nenhum. Eu quero trabalhar apenas fazendo a manutenção corretiva, né? E aí, depois disso, assim, eu comecei a trabalhar, eu acho muito legal o que a Carmo colocou aí sobre o viés inconsciente, né? Dentro da enfermagem, a gente estuda um pouquinho de psicologia, né? Talvez a gente usaria mais um termo mais psicológico que o viés do inconsciente, né? Ali nesse momento. Mas é fundamental, porque, assim, dentro do que ela falou, inclusive, eu me identifiquei aqui, porque se você está numa situação crítica dentro de um hospital, não tem essa de passar a bola para o outro, não. Ou você tem conhecimento, vai lá e resolve, ou você vai perder uma vida. E no nosso setor, olha, ou você vai proporcionar um bem-estar para o paciente, para o cliente, né? No caso da Bless, aí, projeto com eficiência para trazer uma tranquilidade, para trazer um conforto térmico para o cliente, ou a gente não está fora, porque a concorrência hoje está gigante, está enorme. E é muito bacana hoje, quando a gente chega para as mulheres e fala, você pode, se você quer, você consegue, o que você quer fazer. Porque a gente precisa entender isso da mulherada, aonde ela quer chegar, né? E muitas mulheres não têm esse conhecimento próprio de saber assim, o que eu quero para mim, o que eu quero fazer. Eu quero ser apenas a esposa, eu quero ser alguém muito além da esposa, eu quero ser alguém que tem alguém para pagar a conta. Aliás, Carmo, eu também sou como você. Aliás, uma pergunta. Nós três, viu? Eu estou solteira, tá? Então, eu estou solteira. Vocês para sair. Ó, eu saio, chamar vocês para sair. daquelas que saem, eu divido a conta, só se o cara falar, não, isso aqui é um presente, eu vou pagar para você, mas eu sou daqui, divide a conta, a gente divide as coisas, faz mano a mano. Cara, é tudo da conversa, né? É tudo da conversa, mas, pô, cara, é constrangedor, você trabalha, você tem sua vida, você vai sair com a pessoa vai pagar a sua conta, pelo amor de Deus, cara, né? Não dá. Não. Assim, eventualmente, né, você quer fazer um agrado, você quer, né, a gente fazer um agrado, quer dar um presente, né, é uma data comemorativa, uma situação especial, sei lá, né, mas não realmente também não é meu perfil de ficar ali esperando muito, não. Eu tenho também minhas, assim como vocês, né, tenho meus planos e eu vou seguir e é isso, manda, assim, não tem essa de, de esperar sentadinha, não, para ser carregando aqui, ó. Mas, viu, pegando um gancho do que a Jo falou, sobre falar que as mulheres podem, que estão aí, né? O viés inconsciente, ele é tão importante, E essa semana eu tive uma reunião com o pessoal da Smáquina, e um dos membros da Smáquina relatou para nós o que aconteceu com uma colaboradora dele. Olha só, durante a pandemia, né, que ele ficou com uma baixa demanda de trabalho, o que ele fez? Ele promoveu treinamento interno para poder melhorar a mão de obra dos seus colaboradores. Durante esse treinamento interno, ele tinha uma menina lá do ADM, do comercial, né? E aí foi disparado o e-mail para a galera da equipe, todo mundo. E essa menina
pegou e perguntou para ele se ela poderia participar desse treinamento. Ele falou, claro que pode, você pode participar do treinamento sim. E ela relatou para ele que ela desejava muito trabalhar na parte operacional, trabalhar em campo, que ela tinha muito interesse em aprender a operação dos equipamentos. E ele ficou extremamente surpreso, porque, olha a fala dele, ele falou, gente, eu me percebi uma pessoa preconceituosa, porque eu jamais imaginaria que ela tinha esse desejo interno, porque a leitura que eu fazia dela, por ser uma mulher delicada, muito feminina, eu entendia que ela jamais teria esse interesse, né? E ela, por sua vez, perguntou a ele se ela poderia participar do treinamento, porque ela também entendia que, por ser mulher do comercial, ela não poderia fazer o treinamento. Olha só, sabe? Ela tinha o desejo de conhecer. Ela tinha o desejo de conhecer operacionalmente o equipamento, mas não tinha coragem de falar, porque acreditava que aquilo não era para ela. E ele nunca ofereceu treinamento para a galera do operacional, para as mulheres do operacional, por acreditar que pelo perfil que ele lia, as mulheres femininas e tal, e aí ele ofereceu o treinamento para as mulheres do operacional. O que aconteceu? Elas foram embora fazer o Todas treinamento. quiseram fazer. Caramba, que legal. Todas quiseram fazer. Olha a força do viés inconsciente, é aquele falar, sabe? É o ter essa facilidade, não é facilidade, mas ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, né? Como a gente é prepotente e arrogante em relação a olhar para outra pessoa e julgar os desejos dela, as vontades dela a partir das nossas percepções, né? E não parar e perguntar o que ela deseja, o que ela quer. Cara, isso é uma coisa linda, maravilhosa, que nós devemos levar para nossa vida, não só profissional, mas para a vida pessoal. Você já imaginou, sabe aquela história? Quantas vezes o marido e a mulher deixou de fazer alguma coisa porque os dois não se conversaram e um falou pro outro o seu desejo, por medo, né? Não medo, mas por desejo de não magoar o outro, entendeu? De, pô, tô fazendo a vontade dele e ele achando que tá fazendo a vontade dela e nenhum dos dois tá satisfeito com a situação. Isso é muito forte, cara. O Carmo, eu ia falar assim, né? Que é tipo assim, eu não fiz porque eu achei que você não ia querer e você não fez porque você achou que você não podia fazer, entendeu? E aí ninguém faz nada e todo mundo segue o barco naquele seu ritmo, querendo fazer um negócio, querendo expandir os seus horizontes, né? Conhecer um pouco mais, mas a gente se limita realmente, né? E uma coisa que eu ia tocar, que eu achei interessantíssimo que a Jo falou, e você também, é a questão, assim, é importante a gente dizer que, assim, a mulher, ela tem que estar onde ela quer, e eu acho que é importante a mulher saber que ela pode querer estar, porque eu tenho a impressão que que eu já sou mais jovem, né, uma outra geração, né, mas eu percebo algumas mulheres de umas gerações um pouco anteriores, assim, a minha, e muitas não tinham essa visão que elas têm o direito de poder querer ser alguma coisa, estar em algum lugar, seja esse lugar, seja ele qual for, entendeu? Ela pode ter o direito. Não, o meu direito, ó, eu quero ser uma dona de casa porque eu quero, eu gosto, não vai trabalhar, tranquilo, não tem problema. Mas a questão é ela estar consciente, plena, dentro de si, de que realmente eu conscientemente quero ser uma dona de casa e não lá dentro dela, ela ter lá dentro aquela técnica, ou aquela médica, ou aquela advogada reprimida ali, prensada dentro da dona de casa, né? Que esse é o grande problema que a gente enfrenta no dia a dia, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que trazer muito, né? O direito da mulher querer estar e querer ser, né? Exatamente, com toda certeza. E não é só mulher, não, viu? Eu vou te falar uma coisa, Mari. Eu vou falar que os homens também. Porque eu conheço cada cara aí. Perdão olha, pela fala o melhor machista, mecânico. os homens também, né, pô? Tá vendo? Feminista não, femista. Fala femista. Não. Feminismo eu sou é uma coisa. Eu sou a favor da Não, equidade. feminista tá certo. Feminista tá certo. Agora, femista é ser a mulher superior ao homem. Mas assim, o cara que eu conheço que faz o melhor overhaul de compressor parafuso, tá? Negão, grande, tem uns bração troncudos, só pega no pesado, tá? O cara abre o compressor parafuso, faz um overhaul completo no compressor, troca rolamento, faz tudo que você pode imaginar, trabalha todo o bloco do compressor. Cara, é um sushi man de mão cheia.
O cara faz uma comida e cuida de uma casa como ninguém. E ele adora, tá? Ele adora flores, plantas, ele tem uma coleção de samambaia. Ele colocou as plantas dele lá na casa dele, fez uma automação para poder regar as plantas. Ele tem um cuidado, um carinho. Você entendeu? Então, assim, não é só para homem, não, é para mulher também, porque tem muito cara que ele deseja estar em casa, cuidar da casa, cozinhar, cuidar dos filhos. Ele se sente à vontade com os afazeres domésticos do que trabalhar na rua. Para ele não é problema nenhum ele estar cuidando dos filhos. Aqui onde eu moro, mesmo na minha rua, tem um casal que é assim, né? Ele perdeu o trabalho, ele era caminhoneiro, olha que coisa, né? Ele era caminhoneiro, 2 filhos pequenos, e ela policial militar. Quem que está em casa cuidando dos filhos? Ele. Ele. Olha, E eu não tem tiro o chapéu problema para esses nenhum, caras. cara. Sim, Eu porque tiro é uma o profissão chapéu. tão, né, tão Sim. baixão, assim, tão forte, né? O cara deixar de ser o caminhoneiro, né? Eu acho fantástico. Eu acho que a gente tem que transcender as barreiras, pô. Se o cara gosta, se ele se identifica, Mas tem mesmo o que olha, fazer, pô. mas menina, eu vou te falar uma coisa, não vai pelo estereótipo. Olha o seu preconceito aí. Não vai pelo estereótipo físico não, porque você já viu essas PM nova que tem aí na Rota? A Rota é a polícia aqui de São Paulo, né? Cara, olha, você olha para as meninas assim, cada bonequinha, sabe? Bonitinha, magrinha, assim, que você olha, você não dá nada, mas bota ela na rua atrás de um bandido pra você ver a miséria que a mulher não faz. Rapaz, tem cada homem troglodita que se você der uma agulhada nele, ele cai chorando e desmaia, bicho. Então, Sim, disso eu não posso pode. falar, viu? Disso eu posso falar. Quantas vezes a gente tinha que dar uma injeção intramuscular e não e tinha que ter alguém para segurar o cabra. Não tinha como. Não. Você deve ter Então passado por essas não vai experiências, muito né? nesse estereótipo físico. Não vai Muito. muito pelo estereótipo físico, não, que não dá muito certo, não, cara. Não, cara, mas eu sou totalmente a favor de quebrar esses paradigmas, entendeu? Vamos E mudar esse negócio aí. sabe o que é Isso é interessante? Que assim, a nossa legislação, ela mudou depois de 2002, né? Ela deu voz às mulheres, porque antes as mulheres, por exemplo, para fazer um boletim de ocorrência, ela tinha que ter a assinatura do marido, né? Suponhamos que se o marido bateu nela, vai lá fazer o BO, o marido vai lá e fala, não, realmente eu bati, vou assinar aqui embaixo. Nunca, né? Então, as mulheres se calavam e a gente tinha toda essa situação lá atrás. Depois disso, que a mulher viu que ela tem esse poder, que ela pode, que ela é capaz, hoje a mulherada, ela está muito empoderada. As que querem, as que se conhecem, estão indo atrás, né? Porque assim, eu acho que tem muitas mulheres ainda que elas não se conhecem, não sabem do seu potencial, né? E fica tudo muito guardado, é aquilo que a Carmo falou lá atrás. Não, mas eu fui criada para ser a dona de casa, para ser a mãe. Só que assim, as coisas passam, os filhos crescem, e se tornam aquelas pessoas frustradas porque elas não se conhecem, não sabem do seu potencial. Então, mulherada, vocês têm muito valor, vocês são muito capazes, vai à luta, vai à busca. Né? Porque não? Se eu fizer isso, eu vou menosprezar o homem. Não, ninguém quer menosprezar o homem, de forma nenhuma. Pelo contrário, né? Eu acho que você andar lado a lado é o correto. Ninguém tem que dar um passo à frente de ninguém. Vamos andar de lado a lado. É esse o intuito da coisa. Vamos construir juntos, né? Sim. Isso é uma questão cultural, né? Esse é o feminismo. Sim, esse é o feminismo de verdade. Esse é o feminismo, né? Esse é o feminismo de verdade, gente. Olha que absurdo. A gente está no ano de 2020. E foi agora no começo do mês. A seleção, olha, o nosso país é pentacampeão de futebol, né? Isso é penta, né? Isso, penta. E aí, agora, tá? Esse mês que a gente tá no ano de 2020, passando pela pandemia, que a Confederação Brasileira de Futebol deu para as meninas o mesmo direito a prêmios que os meninos. Que até então, no passado, existia a desigualdade. E aí eles igualaram os prêmios, né? O percentual de prêmios vai ser igual de mulher ou homem, indiferente. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Entendeu? Então, realmente algo que precisa ser falado, sim, constantemente. E a maioria das empresas tem, sim, discrepância salarial. Existe, é real. Eu passei por isso. O cara está na mesma posição que eu, ganhando 40% a mais que eu.
né? Então, do valor de 100% de que aquela mão de obra vale, eu recebia 60% e ele recebia o 100%. Mas por quê? Qual a diferença? Porque a pessoa que estava superior a mim entendia que por eu ser mulher, eu não tinha capacidade de ganhar aquilo, eu não precisava ganhar aquilo, né? É lamentável, mas existe. Hoje, graças a Deus, eu não passo mais por isso. Eu trabalho numa empresa ética que tem a equidade salarial, né? Mas, sim, eu passei por isso, sim, cara. E existe e é real. Sim. Deixa eu falar um pouquinho, então. Não, pode falar, pô. Agora. Caleb, você botou 3 mulheres pra falar, você quer falar, bicho? Cara, Rapaz, mas eu tô achando muito massa, eu tô achando muito da hora esse podcast aqui, né? Eu tô no meio da mulherada aqui. Só que o que vocês estão falando aí é super real e muitas vezes essa conversa ela é falada por homens, né? Às vezes o cara tá comentando, a mulher tem que fazer, tem que vir, tem que vir, tem que vir. Mas quando vocês falam e trazem o relato de como é, de que vocês passaram e a história de sucesso, né, que vocês três têm, isso traz uma força, né? Tipo, na minha visão, assim, eu acho maravilhoso isso que está acontecendo, né? É uma questão cultural, que eu não sei exatamente onde se iniciou, que trouxe essa diferença. Mas a verdade, né, de acordo com aquilo que eu acredito, acho que vocês também devem acreditar. Quando foi criado o homem e a mulher, Deus não criou diferente, criou uma ajudadora, né? Criou os dois para andarem um do lado do outro. E assim começou toda a história, né? Em algum determinado momento isso se perdeu e a mulher veio por baixo, né? Veio ali como se ela não desse tantos resultados. Mas quando a gente vê a mulher aparecendo e dando resultado bacana, né? Eu sou super a favor e acho maravilhoso quando você chega e tem alguém ali que... Porque eu acho assim, a mulher ela tem uma visão diferente do homem, né? Pode estar na mesma coisa, pode fazer o mesmo trabalho, mas com certeza ela tem um olhar mais detalhista, ela vai te trazer uma visão diferente, vai te trazer um olhar que às vezes você não tem, né? E isso é natural. O homem tem um porte para algumas coisas, a mulher tem para outras coisas. Quando você junta para fazer uma atividade, e ali as duas mentes se juntam naquela atividade para pensar ou para trazer, são olhares diferentes que trazem um resultado fantástico, né? Então, e aí quando a gente vê esses casos aí, relato muitas coisas que eu não sabia, que eu ainda não tinha observado, né? E ver que acontece, é maravilhoso ver que a nossa sociedade, que o nosso mercado, ele tem se adequado, né? Ele tem se atualizado, né? Ele está, na verdade, desatualizado, né? Está atrasado. E saber que tem acontecido essas coisas, ou tem se igualado, eu acho que isso traz um crescimento fantástico, né? Eu acho que isso traz um desenvolvimento bacana e não sei se eu posso dizer assim, né? Como homem aqui, mas é super bem-vindo, né? Essa parceria feminina, né? Super bem-vindo. E as mulheres eu acho que têm que tomar o seu lugar, sim, né? Tem que se enxergar. É questão eu costumo entender muito como bloqueios mentais que são plantados, né? Através da cultura, você coloca esses bloqueios que você pode e você não pode. E como vocês falaram aí, até nos homens, né? No dia a dia, eu costumo observar as pessoas, não só na área técnica que ela conhece, na área técnica que ela atua, mas se você olhar uma pessoa, ela está no mercado ali, ela tem tantas características, tem tanta capacidade de fazer tantas coisas, né? Eu conversei com um rapaz que entrou na empresa agora, e a gente começou a conversar, e ficamos uns 5 dias trabalhando junto, e ele entrou como ajudante. E ali estava como ajudante, e falou, cara, eu vou ficar aqui só um pouquinho porque eu quero ir para a área de TI. Falei, caramba, você quer ir para a área de TI? Cara, meu negócio é TI, eu gosto mais de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. Mas ele fica ali meio que assim, eu vou ficar aqui. Eu falei, cara, não, na verdade ele falou para mim assim, não, eu vou fazer o técnico, eu vou fazer a FATEC e aí não sei o que, mas meu negócio é TI. Eu falei assim, cara, para que você vai fazer o técnico? Para que você está caçando estudar para fazer uma FATEC, né, um tecnólogo, se o seu negócio é TI, velho? Já olha para a área que você gosta de atuar, né, já mira a TI, fica aqui na refrigeração até você achar o seu espaço. Na hora que der a hora, cara, vai para a TI, vai fazer o que você gosta de fazer. E tem tantas outras pessoas que, né, não só na refrigeração, mas ficam no mercado e quer dar um passo e vai postergando, esperando o momento perfeito
de aparecer, não, agora eu vou mudar de profissão. Não, já pega e já vai e já faz, né? E assim também, isso serve para todos os lados, né? Igual você falou, tinha as meninas que, poxa, tinha aquele desejo de participar, de ir para uma área, mas fica ali, poxa, será que eu posso? Será que não posso? Ah, eu tenho que esperar um momento oportuno, a hora certa, para eu poder ir e aparecer. Não, já chega, já faz, porque é para todo mundo, né? Não tem essa de um pode ou não pode. Então, quanto mais as pessoas assumirem aquilo que elas querem fazer, mais isso fica natural, né? Quanto mais um cara fala não para a empresa, mudando só um pouquinho de assunto, né? Só um pouquinho assim, só para eu colocar isso aqui, aí depois a gente volta, porque esse assunto aí está fantástico. Mas, por exemplo, a partir do momento que o funcionário aprender a dizer não para a empresa, né, ele tem na cabeça assim, não, eu tenho que ficar aqui, tenho que receber esse salário, eu tenho que receber essas propostas, mas às vezes é um salário ridículo que a empresa paga, né, que ele não consegue sobreviver em relação àquilo que ele trabalha muito, recebe muito pouco, mas quando ele diz não para a empresa, ele fica com aquele medo, eu vou perder o meu emprego, né? Então, a partir do momento que várias pessoas passaram a dizer não pelas empresas em relação aos salários que ela recebe, existir uma posição, um reconhecimento melhor, essa história muda, né? A empresa fala, não, poxa, eu preciso realmente melhorar minha retribuição, né? Minha relação com os colaboradores, senão não vou ter colaborador de qualidade, né? Então, as pessoas têm que olhar, se valorizarem, né? Olhar para, não, o meu valor é esse, eu sou isso, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer isso, eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que estar nesse lugar, entendeu? Dentro de mim tem o meu espírito, né? Tem a chama aqui que chama para fazer isso. Ah, isso que eu recebo aqui não é o justo, não é o certo. Então, beleza. E aí começa a se vir esse movimento, né? Então, tem sim que começar a se posicionar, né? A mulherada que está assistindo a gente aí nesse mês especial, que essa não é essa campanha, né? Mas que essa ideia ela vá para outras áreas, né? Hoje a gente fala de refrigeração, mas tem quantas pessoas que querem assumir um cargo que às vezes se sente assim um pouco, vê uma barreira, né? Então comece a se posicionar, busque lugares, busque espaços que você vai conseguindo ganhar o seu lugar, onde você quer atuar, e dessa forma você vai ser pleno, talvez você vai dar um resultado muito melhor do que esse resultado que você está tendo agora, né? A satisfação de você sair todo dia e fazer aquilo que você gosta, você tem prazer de fazer, é muito melhor do que você ganhar talvez até um pouco mais, mas falar, poxa vida, eu preciso ir para aquele trabalho, poxa vida, eu preciso ir para aquele escritório, eu preciso ir para aquela obra, eu preciso ir para olhar para a cara daquele chefe, né? Então, essa questão do se posicionar, eu vejo muito como isso, né? Você vê o seu lugar e fala, poxa, esse é o meu lugar, então eu vou lá buscar ele. Mais ou menos isso aí. Agora eu falei, vocês ficaram tudo calados? Não, mas você sabe o que é legal? Eu estou encantada com o que você está falando, porque assim, a nossa área, ela é escalável. Ela é muito ampla. E assim, você tem desde o auxiliar do ajudante ali ao engenheiro, né? Você tem mestrado, você tem doutorado, você tem muita coisa, é muito amplo. Nosso mercado é muito rico. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou na fase de contratar. Nesse momento de pandemia, onde tem 13 milhões de desempregados, eu estou buscando a equipe técnica. E eu já assinei, assim, acho que até 2018, eu assinei muito, fugiu a palavra, quando você forma técnico e você faz o estágio. Então, eu assinei muito isso do Senai. Isso, eu assinei muito do Senai, porque os caras vinham para mim, mas eu não assinei quase nada de mulheres. Na verdade, eu não assinei nada de mulheres. E nesse momento que a gente está buscando uma equipe técnica, né, a Carmota aí, ela está mais presente lá com o CFT, a gente não tem mulheres. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres engajadas que querem conhecimento, que querem se formar? O nosso mercado está aí, ele é rico. E como eu estou falando, ele é escalável, aonde você quer chegar. Se você se conhece, se você sabe o que você quer, vá lá que tem mercado, está de portas abertas aí o nosso mercado. As indústrias estão buscando hoje as mulheres, quem pode, quem quer, quem está habilitado, né? Porque assim, às vezes também quer, mas assim, não quero estudar, não quero fazer por onde, eu vou dar Não, gente, sem jeitinho. Ou você quer e você adquire conhecimento para isso,
e você escala até onde você quer chegar, que o céu é o limite. Eu diria que o céu é o limite da nossa profissão. Olha, numa pandemia como essa, estamos aqui no mercado contratando muitas empresas. O nosso grupo lá, o nosso grupo foi bom, né, Camão? Mas o grupo das meninas lá, tem sempre gente colocando, ó, em BH tá contratando. Eu vi isso acho que hoje ou ontem, se eu não me engano. As empresas estão contratando. Em relação a refrigerista, está bem aquecido o mercado de trabalho. Esse é o momento, né? Acho que da agora para o final do ano, né? Para o próximo ano, é o que a gente espera, né? Que o mercado se posicione de uma forma diferente, depois de tudo que a gente passou, né? Que tenha aí um posicionamento legal. Né? Então, no âmbito geral, né? De profissionais, agora é o momento de se posicionar, né? Aqueles que estão aí disponíveis no mercado, né? E já que a gente está falando de mulheres, né? Então a mulherada que andou estudando ou que tem desejo, né? De iniciar nessa área ou qualquer outra área. A área de manutenção, de serviço, agora acho que vai estar muito, muito, muito aquecida, né? Então é a hora de se posicionar. Só contar só um detalhezinho assim. Não é nem um caos. Não é nem um caos. Mas aqui é engraçado, né? Um negócio que é engraçado. Igual você falou aí que o caminhoneiro, ele é um cargo assim mais macho, né? Um cargo mais para homem, né? E tal. É conhecido, né? Como um cargo mais masculino, né? E quando a gente vê, pelo menos eu, quando eu vi uma mulher se dirigindo, achava estranho, né? Falava, poxa, a mulher dirigindo um caminhão, poxa, diferente. É uma coisa que você não está acostumado a ver. Você tem aquela repulsa, você fala, poxa, a mulher dirigindo um caminhão e tal. Mas eu te falo um negócio, na hora que você vê uma mulher pegando um caminhão, sei lá, aquele de 9 eixos, uma bitrem, e fazendo uma baliza, e fazendo uma manobra bem feita, acho que não tem coisa melhor do que você ver isso, não. Ainda mais ela olha para você e te dá um sorrisinho assim, ó. Ainda muito da hora. É muito da hora. É uma buzinagem. Eu já dirigi caminhão, mas só caminhão baú, viu? Eu vou te contar uma coisa. Você tocou nesse assunto do caminhão, sabe que é uma das coisas que eu acho que eu seria? Era motorista de caminhão, de fazer, pegar a carreta aqui do Brasil, assim, aqui de São Paulo, né? E ir embora aí pelo Brasilzão afora. E outra coisa, ônibus de viagem. Eu morro de vontade de dirigir um ônibus de viagem. Vocês acreditam? Olha, Mari, você falando aqui. de ônibus. Cara, olha, você falando de ônibus de viagem, eu vou contar o caos aqui. Na rua de cima aqui, eu conheci uma senhora, né? Ela já estava com alguns problemas de saúde e eu conheci ela justamente pela necessidade de levar ela ao médico, né? Que ela precisava de alguém para levá-la. Eu era novinha, e eu tinha meus 21 anos. E então, para eu ganhar dinheiro, hoje tem Uber e tal, né? Então, mas eu era o Uber dos idosos aqui da vila, dos aposentados. Eles iam pegar a pensão, fazer as coisas, e aí eles sempre me chamavam para poder fazer o serviço para eles, levar eles. Mas eu conheci essa senhora e ela contou para mim a história de vida. Eu só transportei ela 2 vezes, né? Porque infelizmente depois disso ela veio a falecer. Foi muito rápido. Mas ela me contou a história de vida dela, olha que fantástico. Ela foi dona de casa a vida toda. O marido dela não permitia que ela estudasse, que ela se desenvolvesse, e ela tinha o desejo de dirigir esses ônibus de viagem. Ela tinha vontade de pegar a estrada. Pois você acredita que a mulher com 40 anos de idade, tá? Ela se matriculou no ensino médio, terminou o ensino médio dela, fez aquele Mobral, acabou o ensino médio, tirou a carta de motorista dela, esperou o tempo para trocar a categoria para D. Depois ela foi atrás de um trabalho como motorista em uma empresa de viagem e contou que o desejo dela era ser motorista de empresa de viagem, cara. E ela pegou, comprou um carro, aprendeu. É sério, tudo isso depois que o marido morreu, tá? Tudo isso ela teve a carta de alforria, né? Exatamente, teve a carta de alforria. E ela falou para mim, ela falou, olha filha, eu realizei meu sonho. Não importa o que seja, realize seu sonho, porque é tão bom. E eu pegava aquela estrada, eu dirigia aqueles ônibus, mas eu me sentia tão realizada, mas tão realizada. Ela já tinha a pensão do marido, tinha morrido, ela não precisava trabalhar, mas era o sonho dela fazer aquilo, cara. Olha que coisa linda. Entendeu? Não, e realizou. Olha a idade, 40 anos, hein? 40 anos. Ela trabalhou 3 ou 4 anos assim só. Uhum. Quando eu trabalhava na engenharia de manutenção, né? Eu era estagiária naquela época. E aí era uma fábrica de embalagens, né? Eles recebiam muita bobina que vinha lá da Klabin, que se eu não me engano, eu acho que ela fica no Chile.
E aí meu sonho, assim, eu pensava, nossa, deve ser muito da hora. Imagina você catar um caminhão cheio de bobina de lá do Chile e descer com ele, né? Vir aqui para São Paulo, atravessando o Brasil, né? Cortando ali, né? E vindo para cá, trazendo essas Deve ser bobinas, assim, eu achava fantástico. sensacional. Entendeu? É uma coisa que eu acho muito legal e se eu tivesse a oportunidade, quem sabe um dia eu também ainda passe por essa experiência, entendeu? Eu fui volante, né? Quando eu fui volante pela carreira, eu fazia todo o interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Marília, Jaú, fui para Minas, Belo Horizonte, de carro. Então, Mato Grosso do Sul já fui de carro também, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul não. Cuiabá também. Então, assim, é realmente é uma experiência incrível. Você sair por trecho, né? A gente tinha um anel que a gente fazia de obras aqui no interior de São Paulo, que a gente saía, né, e ia subindo. Começava fazendo todas as obras desde aqui de Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia aqui, daí ia subindo morro acima e você sozinha no seu carro com o seu ferramental e parava, fazia o serviço, ia pro hotel, dormia, depois viajava, ia para outra cidade, entendeu? Porque não tem sentido. Você tá lá em São José do Rio Preto, lá você vai voltar para São Paulo para fazer Marília. Não tem sentido, né? uhum. Então a gente já fazia o percurso, a gente fazia o percurso assim, ia passando pelas cidades, né? Ia passando pelas cidades, fazendo as manutenções, aí fazia trabalhava naquela cidade e dormia à noite. No outro dia acordava cedo, ia para outra, chegava no cliente, fazia a manutenção, dormia à noite. Aí no outro dia ia Caramba, fazendo assim, cara. Era uma delícia, era uma delícia. É muito bom, é uma experiência única. já foi trecheira então, Carro? Já fui do trecho, já, cara, forte, da polícia rodoviária. Uma vez o policial rodoviário me parou. Uma vez o policial rodoviário me parou, né? Que você sabe que você chega na cidade pequena, assim, na cidade menorzinha, um carrinho diferente, todo adesivado, né? Eu tinha uma Doblo. Primeiro eu tive uma Doblo, depois tive a Fiorino. Então a gente chegava ali, né? E não tinha os logos da Carrier necessariamente, tinha da divisão BSS, que é a divisão de água gelada. Então, e as escritas em inglês, né? Business Systems and Service. E aí, todo mundo olha aquele carrinho, é diferente. Pô, aquele carro nunca rodou na cidade, que de acha aquele carrinho ali, né? E eu lembro que uma vez um policial rodoviário me parou na entrada da cidade, né? E aí eu acho que eu tava saindo de Bauru, né? Tem a Rondon lá por cima, que você sai de Bauru para você poder pegar a Anhanguera e depois subir para. Eu tava indo para. Não é Americana, não, lugar de sapato, como é que chama? Franca. Eu tinha que ir para Franca, então eu saí por trás lá de Rondon e tal. E aí o policial me parou. E uma das coisas que acontece comigo, gente, é assim, ó. Normalmente, antes de o vidro, sempre o vidro filmado. Aí, antes de baixar o vidro, os caras já vêm, ô meu patrão, ô meu amigo, ô camarada. Aí, quando é uma mulher, o cara, ô senhora. Aí, o policial vem chegando no vidro, né? Aí, ele mandou encostar, eu parei, né, na blitz, lá na barreira da polícia rodoviária. Aí, eu parei o carro, aí ele, ô meu amigo, o que você tá fazendo perdido na cidade, né? Escutei ele falando assim, eu fui baixando o vidro, aí ele chegou, uma mulher? Aí eu falei, sim. Aí, o que você tá Já fazendo aqui? causou Eu um falei, não, choque, né? vim fazer manutenção no equipamento de ar-condicionado do shopping. Aí ele, e mulher faz isso? Isso é coisa Então, de assim, mulher, cara, né? e mulher faz isso? Esse mulher faz isso, assim, sabe, na hora eu caí na gargalhada, mas foi uma experiência, assim, cara, diferente, porque um policial rodoviário federal, né? Olha, imagina, ele deve ter mulheres trabalhando com ele, mas ele falou para mim, mulher faz isso, aí pediu para abrir o carro, aí eu abri, ele viu o ferramental, aí ele, mas moça, você fica andando por aí com esse carrinho, com essas ferramentas, aí eu, meu trabalho, moça. Aí ele, mas moça, que legal, e a gente acabou batendo papo, conversando, né? Enfim, ele fez o serviço dele, mas foi muito solícito comigo. Mas esse mulher faz isso também, uma das coisas que ficou gravada em mim, assim, cara. Mas você sabe que isso é uma coisa que vira e mexe a gente escuta, né? Quando eu vou em alguns hotéis fazer orçamento e ver o equipamento, aí você sobe para ver o chiller, né? Mas você vai subir na escada, é escadinha de bombeiro. Mas você vai subir? Mas mulher consegue ver essas coisas? Consigo, vamos lá. Né? E somente porque assim, se você vai numa reunião, no meu caso, você não vai de tênis, né? Mas eu sempre tenho no carro.
Você tem que, ou então você tem no carro lá um sapatinho específico. Peraí, só preciso ir no carro trocar de sapato. Calça o tênis ali, vai Só vou embora. pegar o cinto e o capacete, peraí. Pronto. Peraí. Mas e no trecho, cara, no trecho você tem várias experiências, assim, né? Você tem aqueles homens que te olham torto em relação ao preconceito de achar que você não tem que estar fazendo aquilo. E você tem aqueles que, poxa vida, te pedem em casamento. Quantos pedidos de casamento eu já não recebi até hoje? Eu não sou casada, eu não sei porquê, viu? Porque Mas você paga a quantos conta. pedidos de casamento? Então, eu pago a conta, né? De casamento eu já não recebi. Tem cara que realmente admira, né? Teve um episódio que eu fui trocar um compressor em um mercado, né? Uma grande rede de hipermercado aqui em São Paulo, lá em Sorocaba. Eu saí de São Paulo cedo, fui para Sorocaba. Compressor parafuso tem 0,5 tonelada de um chiller, né? Então, nessa atividade, a gente precisou alugar o caminhão MUC, né? Para içar o compressor, nitrogênio, transferidora, subindo, que tinha uma cobertura, né? E para a gente acessar, realmente tinha lá escada de marinheiro, escada de 5 metros. E escada de 5 metros marinheiro é 5 metros, cara, não é para qualquer um, não. E aí eu peguei e fui fazer o serviço, né? Fui lá, chegou o caminhão MUC, eu soltei o compressor da base lá, né? E tinha a galera do transporte. O meu trabalho, efetivamente, como técnica, era desconectar o compressor do equipamento, né? Fazer a transferência do fluido refrigerante para o cilindro, depois do sistema evacuado, né? Sem refrigerante, desconectar o compressor, soltar a conexão de sucção, de descarga, linha de lubrificação e resfriamento do motor compressor, fazia a desconexão do compressor e aí a galera do transporte vinha e retirava o compressor e içava. Ou seja, eu não fazia força, né? Mas eu estava à frente do trabalho. E era assim para todos os técnicos, não era por ser mulher, não, né? Porque realmente tinha a galera do transporte para fazer isso. E aí o menino da manutenção, cara, ele ficou o tempo todo ali do meu lado. Quando eu cheguei, que ele viu que eu ia fazer o trabalho, ele não falou, mas eu via nos olhos dele, na expressão dele, de tipo, caralho, velho, ela vai. Eita, pode falar a palavra, não falei. Aí ele fala, meu Deus do céu. Os nossos patrocinadores, eles não brigam, não, pode falar palavrão. Tá bom. Mas você via, cara, você via nos olhos do guri que ele tava assim, tipo, ele tava não inconformado, mas ele tava ali impressionado, tal, e ele foi e ficou o tempo todo do meu lado, porque ele queria ver se eu mesmo ia tirar aquele compressor de lá, cara. E aí ele acompanhou todo o serviço e tal. E aí a gente tirou o compressor e só acabamos, né, o serviço antes do meio-dia, assim, a gente já terminou. Eu terminei, era 1h30, mais ou menos, quase 2 horas. Quando é serviço muito pesado assim, eu preferia fazer ele todo para depois almoçar, que depois do almoço dá uma preguiça desgramada, né? Aí peguei, fiz o serviço todo, aí depois nós fomos almoçar junto. E a gente sempre almoçava no restaurante, né, no refeitório do mercado, né, onde dava comida lá para os colaboradores, sempre me levavam, né? Aí a gente foi almoçar, vamos almoçar? Vamos. Aí, sentado na mesa, ele falou pra mim, ele falou assim, moça, olha, eu nunca vi uma mulher que nem você, não. Eu tô boba, eu tô besta. Como que você tirou o compressor de lá? Eu falei, cara, eu sou profissional. Aí ele, meu Deus do céu, eu quero casar com você. Ô, Carmo, haja dedo para colocar aliança, hein, nesses pedidos de casamento durante esse tempo de profissão, hein, pô. É sério, cara. É sério, cara, é sério. Sabe? Tinha uma obra que eu ia, que tinha um rapaz lá que, meu Deus do céu, era saber que tinha manutenção do chiller e que eu ia aí. Esse cara fazia um baita no café da manhã e ele me esperava. Porque o que eu fazia? Eu fazia manutenção, ele estava comigo, eu ensinava para ele, pô, né? Normal. Mas ele me admirava tanto, assim, sabe? Ele todo dia que eu tava lá fazendo manutenção, né? A gente ia a cada 3 meses, ele falava, Carmozina, eu quero casar com você. A minha sorte é que nessa época não tinha um WhatsApp, era aquele telefone de botão que tinha só o SMS, né? Mas tem os caras que admiram, que acha bacana, que te incentiva, que fala, vai mesmo, vai pra cima. Teve um cara aqui em São Vicente que eu fui fazer manutenção logo no começo, que eu era trainee ainda. Rapaz, esse cara pegou, me chamou na sala da manutenção, olhou dentro do meu olho e falou assim pra mim, você vai ter que me prometer uma coisa.
Eu fiquei assustada, eu falei, ué, mas o que está acontecendo, né? Ele falou, olha, você não pode, não arregue, viu? Você não arregue, você não arregue, vai vir umas coisas difíceis aí pela frente, mas você não arregue, porque mulher para estar nessa área que você está e fazer o que você faz, não tem. Então você tem um compromisso comigo, você não pode arregar. Eu falei, não vou arregar não, cara. Então teve coisas boas sim, teve homem que chegou e falou pra mim, esse não arregue é um desses. Mas teve também cara que chegou pra mim e falou assim, pô, eu tô aqui Desde que o mundo é mundo, eu tô aqui, nada acontece, nunca vi mulher fazer nada, não sei o quê. Pois é. E teve a parte ruim também, né? Que teve uma situação uma vez que eu fui atender uma máquina e a máquina estava parada desde as 10 horas da manhã. Eu cheguei lá, era 2 horas da tarde, eu fui atender, fazer um chamado de emergência. Era um fim de semana, né? Eu fui atender o plantão. E aí eu cheguei lá, era um problema simples, né? Para mim era simples. Resolvi aí em torno de 10, 15 minutinhos. Resolvi o problema, jampeei, bypassei um componente do comando que estava variado. E aí partiu o chiller. Nisso que eu parti o chiller, o cara que tava do lado, já fui mal recebida quando eu cheguei, o cara olhou pra minha cara e perguntou cadê o técnico e tal, já me tratou com aquele, né, desrespeito. E aí, quando eu parti a máquina, o cara tava com os ferramentais na mão, tal, jogou no chão e falou, porra, tamo aqui desde 10 horas da manhã batendo cabeça pra chegar uma merda de uma mulher fazer isso. Nossa, Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. Não, mas o lado ótimo foi que você chegou e mostrou pra ele, ó, cara, vamos colaborar aqui, tá vendo? A mulher também sabe fazer, pô, vamos fazer junto. Você aprendeu aqui uma oportunidade para você aprender uma coisa que você não sabia, sei lá, né? Nunca tinha passado por isso. Exatamente. Não, mas tem... Agora, o homem ignorante lá dos viés inconscientes que acha que a mulher sabe mais que ele, vai tirar a masculinidade dele, só perde que não aprende. Com certeza. Diga aí, Jô, o que você ia mandar? Não, é que assim, eu tenho toda uma equipe, né? Então, eu tive um problema no hotel, que é da instalação, e deu problema no dreno lá. E a pessoa responsável pela obra na época, né, que não era da nossa equipe, né, era contratada do hotel, da rede de hotéis. E daí eles falaram, olha, a culpa é de vocês. Peraí, vamos estudar aqui o projeto. O que está errado? Porque antes de você executar o projeto, a gente fala, olha, eu preciso que seja assim, 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 porque uma das coisas que a gente preza é manter a garantia dos equipamentos, é manter aquilo que vem de fábrica, né? Dar o melhor sempre para o nosso cliente. Mas você sempre tem aquelas pessoas que falam, não, dá um jeitinho aqui. Né? E, ó, isso não vai dar certo. Não, dá um jeitinho aqui. Olha, eu falei, a gente pode fazer um teste. Então, a gente fez um protótipo, né? A gente fez um apartamento protótipo. O que aconteceu no apartamento protótipo? Deu errado. Aí, um dos responsáveis, o contratado deles, pediu para que o colaborador entortasse a máquina, ficar, né, o terceiro não perceber que o erro era deles. Então, você tinha que olhar para a máquina assim. Eu falei, não vou fazer. E aí eu fui chamada para uma reunião. E na reunião, uma mulher, uma engenheira, virou para mim e falou, você está errada. Eu falei, mas por que eu estou errada? Toda a máquina, o dreno, tem que ter um caimento. Tem o mínimo, está aqui, especificação de fábrica, está no manual, você tem acesso. Né? Que uma das coisas bacanas que a gente aprendeu também em tudo isso, quando você manda o orçamento e o cliente começa a questionar muito, você manda para ele o manual de instalação do equipamento. Né? E se ele quer continuar questionando, vamos para um outro patamar. E essa engenheira chegou para mim e falou, você está errada. Vocês acreditam que na mesa, era uma mesa enorme, assim, com o meu engenheiro do meu lado, com toda a equipe da rede de hotéis, ela virou de ponta cabeça o projeto e riscou o contrário, dizendo que eu estava errada. Você não é capaz de executar essa obra. Sim, você não é capaz de executar essa obra porque você está errada. E o meu engenheiro, na hora, levantou, bateu a mão na mesa e disse para ela assim, aonde foi que a senhora estudou mesmo? Vamos analisar o projeto pelo rodapé do projeto. Isso aqui chama ponta-cabeça. Então, assim, é o que a Carmona está falando. A gente encontra situações no mercado que a gente tem que rebolar e saber exatamente, olha, essa situação, isso é fato. Eu sei executar, eu vou executar da melhor forma possível. Por isso que a gente sempre bate na tecla
Gente, adquire conhecimento, vá para cima. É muito legal o grupo do Elas lá, a Carmo, de manhã ela dá sempre uma aula, né? E ela sempre coloca essas experiências que ela tem e falando para as meninas, não desiste porque você escutou um não. Não desiste porque alguém criticou o seu posicionamento no trabalho. Vai em frente, luta, mostra que você está certo. Mostra o que é certo, porque nem sempre a pessoa que diz que estudou, ela sabe o que é o certo, porque ela não coloca a mão na massa. Ela não sabe que o dreno tem que ter um caimento, ela acha que esteticamente é o jeito que ela está colocando ali e pronto. Você tem que conhecer a tua área de trabalho, você tem que conhecer aquilo que você está executando e fazer da melhor forma possível. Não deixar ninguém dizer para você o que é certo. Não deixar. E é muito bacana porque assim, hoje os fabricantes, eles têm dado treinamento, não, agora online, né, por conta da pandemia, mas a gente teve acesso a fabricantes, a gente foi no chão de fábrica da Mireia Carrer no Sul, e outros fabricantes a gente tem acesso direto. Então vá, conhece, busca esse conhecimento, porque é muito bacana. Bom, acho que a gente está chegando aqui no fim desse papo maravilhoso. E eu queria pedir para vocês, assim, um conselho que vocês pudessem dar, uma experiência, assim, que pudesse trazer algo positivo, né, para quem vai assistir, para quem vai ouvir esse podcast. Se vocês duas pudessem falar para a gente e trazer uma vivência. Olha, tem uma frase que eu aprendi e eu gosto muito dela, que é o seguinte, cara: a mais antiga e mais alta árvore sobre a face da Terra que existe, árvore de 2 milhões de anos que a gente sabe que existe, um dia foi semente. Então, tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Então, seja semente do seu desejo, do que você quer que seja, sabe? Não permita nunca, jamais, em hipótese nenhuma, que qualquer outra pessoa que não seja você tenha as rédeas da sua vida na mão. Faça o que te faz feliz, o que preenche o seu eu, o que, sem prejudicar ninguém, né? Claro, mas o que te faz feliz, o que preenche o seu eu, o que te faz se sentir vivo de verdade, respeitando a Deus sobre todas as coisas. Eu acredito muito nisso. Mas plante a semente e depois cuide dela com carinho e colha os frutos, né? E vai em frente, cara. Não permite nunca, jamais, em hipótese nenhuma, que qualquer pessoa sobre a face da terra diga que você não pode fazer alguma coisa, porque você pode, basta você querer. E isso é verdade, isso é fato. É você querer e você faz. Show de Com bola. certeza, belas palavras, show de bola. E agora, Jo, agora é a sua vez, sua voz. Bom, eu diria para você que é empreendedor, que trabalha aí, que é um MEI, que tem uma pequena empresa ou que é um grande empresário, que humildade é a base de tudo. Seja grato sempre, esteja sempre perto dos seus colaboradores, sempre perto dos seus parceiros aí, que é um mercado que a gente tem muita parceria. Nesse momento de pandemia, eu diria, a gente desistir não é opção. Não desista nunca dos seus sonhos, batalhe por ele e vá em frente que a gente consegue dar a volta por cima. Vamos fazer a diferença aí no nosso país, no mundo, eu diria, né? Porque a nossa área ela não é exclusiva aqui. Então, vamos fazer a diferença aí, sempre com os 2 pés no chão e gratidão no coração sempre, sempre, sempre. Né? Como a Carmo disse, gratidão a Deus em primeiro lugar e todos que estão à sua volta. Belas palavras também, Isso aí. verdade. É isso aí, pessoal. Nosso podcast já vai chegando ao final, né? E eu quero aqui já puxar os meus agradecimentos à Carmozina, também a Jo, que vieram somar, né, para esse nosso trabalho, né? A gente está numa série de vários podcasts bem fantásticos, bem maravilhosos, sempre com assuntos relevantes, né? Esse mês de outubro nós estamos trazendo aí mais mulheres, né? Para trazer à tona aí, né, essa mulherada, para mostrar um pouco do trabalho que elas fazem e também para trazer aí a memória, né? Aproveitando o mês de outubro da campanha, para você, mulher que ainda tem esse preconceito, né? Não sei se ainda tem, mas ainda tem um medo, talvez, algum receio. Mas não deixe de se cuidar, né? Não só em relação ao câncer, mas toda
em relação ao corpo e também à mente, né? A gente precisa de cuidar da nossa mente, precisa de estar sempre bem tratado. O câncer de mama não é somente para as mulheres, para os homens também. Homem também sofre com câncer de mama. Exame, o autoexame para vistoriar legal, as glândulas mamárias deve ser feito não só nas mulheres, mas no homem. O índice é maior em mulheres, mas pode atingir os homens também. Então, Outubro Rosa, apesar de ser direcionado para a conscientização feminina em relação ao câncer de mama, também se aplica aos homens. É uma percentual muito pouco, é em torno de 5%, mas atinge os homens também. Então, você, homem que está escutando esse podcast, cara, na hora do banho, apalpa seus seios, apalpa as axilas. É importante, ainda mais se você tiver um histórico familiar de câncer de mama, indiferente de ser mulher ou homem na família. Homem mais ainda, mas mulher também. Se tiver o histórico de mulher na família, faz também um autoexame, que é importante, cara. É indiferente ser homem ou mulher, homem também sofre com isso. Muito bacana, Camu. Então, tá aí mais uma dica, né? Que é importante, né? Muitas vezes a gente vai passando batido, acha que o problema é só do outro, não acontece comigo, acha que é só com mulher, ou acha que é uma questão só de homem, e isso acaba se passando, né? Então, é importante a gente olhar para o nosso corpo, se cuidar da nossa saúde mental, como eu já falei, saúde espiritual também, é importante a gente dar atenção para isso, né? Porque a nossa vida passa, e a gente não tem só que trabalhar, só que pagar boleto, só que bater cartão, só que assinar projeto. Não, a gente tem que viver a nossa vida, né? Cuidar, viver bons momentos em família. E esse aqui é o nosso alerta. Então, não deixe de se cuidar. Então, agradeço aí as meninas que vieram aqui hoje. Sabe, muito obrigado. Se somaram muito para o nosso canal. É isso aí, meninas. Aproveitando aqui o encerramento do Caleb, também quero agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente, por trazer as vivências de vocês, né? Desde o começo da carreira, o dia a dia de trabalho, todas essas... Mostrar que a gente também vai muito além só do ar-condicionado, né? Não existe só a Carmozinha, da Jo e a Mariana ar-condicionado, a gente também tem as outras facetas, né? Muito bacana também conversar com vocês. Exato. E agradeço a presença de vocês aqui dessa vez. E é isso, fiquem à vontade para passar uma mensagem. Cara, foi maravilhoso. Nossa, muito bom, obrigada, gente, obrigada mesmo. De nada. Bom, obrigada isso, pelo né, convite, pessoal? o prazer estar aqui. Sempre que quiser, chama a gente aí para bater papo, que vai ser uma delícia, como sempre. Não, tranquilo. Obrigado, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, não esquece de dar um like nesse vídeo, não esquece de deixar um joinha, deixar um comentário. Compartilha, manda aí essa mensagem para homem, para mulher, para colega de trabalho, para pessoa que não é do seu ciclo de trabalho, mas compartilha aí, porque hoje a gente falou de coisa muito bacana aqui, tá bom? Muito obrigado por assistir até agora e até a próxima. Tchau, tchau, valeu. Falou, pessoal. Até mais, hein?